propósito, meus netinhos. Vocês achou que era aquelas namoradeiras na janela, assim, ó? Pois é, fiz a pose das namoradeiras. Gente, aquilo assusta a gente, não é? Vai andando na rua, assim, no sítio que tem muito namoradeira. Aqui não tem, não. Mas tem uns lugares que tem que você acha que é gente de verdade, tá lá em pé, né? Você quer pra espantar ladrão? Sei lá, né? Tô aqui no sítio, tirando, assim, esses momentos de reflexão. Mas é claro que independente de onde eu esteja, o meu compromisso com você sempre tá de pé. Todo domingo, às 10 horas, o nosso papo de intimidade, não é? Fiquei aqui na janela, olhando pro céu azul. Gente, tá um dia maravilhoso. Amanheceu gostoso, né? Não sei na sua cidade, mas aqui, assim, o céu tá azulinho, o sol bonito, não tá aquele dia muito quente, tá fresquinho, tá gostoso, né? E hoje, assim, olhando aqui no meu relógio, né, pra ver o horário de começar, às 10 horas em ponto eu gosto de começar, eu fiquei pensando na nossa mensagem de hoje, que é o tempo. Tudo a ver, né? Relógio com tempo. E o ditado popular, então, gente? Não há nada como um dia após o outro. O tempo é o melhor remédio, não é, meus netinhos? O tempo é essa oportunidade bendita que a divindade nos dá para nós meditarmos, para nós pensarmos, né, nas nossas experiências, retirando delas o aprendizado. Quando a gente não tira na hora que acontece, logo, logo a gente tira com o tempo. O tempo vai ensinando, né? Vai direcionando os nossos passos. E viver em sociedade é um grande desafio, não é? Com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, até mesmo na nossa religião, pessoas que professam a mesma filosofia. Às vezes a gente tem aquelas dificuldades de relacionamento, de aceitação, e é o tempo que vai nos ajudando, né, a lidar com essas diferenças. Mas o Espírito Friedshine, fazendo os comentários a respeito desse ditado popular, com a sua característica própria, né, porque ele gosta de fazer assim uma análise, trazendo para os nossos dias, né, para o cotidiano, para a gente realmente poder colocar em prática. E ele vai trazendo umas situações que nós achamos muito interessantes. Ele fala, por exemplo, assim, quando nós nos deparamos com o sofrimento alheio, com a dor do outro, a primeira coisa que às vezes suscita no nosso coração é a vontade de poder ajudar, não é mesmo? De estender a mão, de fazer a nossa parte, né? E apesar, assim, da pressa que a gente quer fazer de ajudar, nem sempre é possível. Às vezes a gente precisa aguardar o tempo, né? O tempo de Deus, o tempo das condições financeiras. Quem dera se nós pudéssemos acabar com a fome do mundo, né? Seria uma belezura só. Mas isso depende da conscientização de muita gente, do trabalho íntimo dos corações, a entenderem o que é a verdadeira compaixão. Mas isso nós vamos desenvolvendo com a nossa evolução espiritual, não é? Fazer do lado de fora da casa tem essas coisas, né, meus netinhos? Sabe, escutando os cachorros latindo, sítio é uma coisa, né? Tem muito cachorro, também carro passando, que logo em frente tem estrada de terra, os carros ficam passando. Vocês importam não, né? É importante a gente fixar naquilo que está sendo dito, que a gente não se perde, né? Às vezes é muito duro esperar o tempo passar, né? Às vezes fica naquela ansiedade. Nós já falamos sobre ansiedade aqui no nosso papo de intimidade. Às vezes você fica com a ansiedade para chegar logo o dia, a hora. Às vezes chega, né? Mas às vezes demora muito para chegar.
que quando alguém vai chegar, os meus filhos vai chegar, fica assim, doidinha, né? E eles vão chegar com certeza. Mas tem coisas que a gente deseja que demora muito tempo. Às vezes a casa própria, 20 anos pra você conseguir. Às vezes uma viagem que você quer fazer para longe, demora 5 anos pra você juntar dinheiro, né? Assim, mas chega uma hora que a gente consegue, né? Às vezes a gente se sente tão sozinho, né? Embora seja envolvido por muita gente. Mas a solução para isso é nós podermos ser solidários, podermos encontrar uma maneira de ajudar o próximo, que a gente se sente assim reconfortada. Às vezes aqui na minha cidade, né, eu vou lá no asilo visitar. Aqui a gente tem um asilo, né, São Vicente de Paulo. Nossa, gente, tão gostoso. E lá ver aqueles veinhos, igual eu mesma, né? E a gente conversa, bate papo, troca experiência, né? E lá eu vou aprendendo também que o tempo vai auxiliando cada um lidar com as suas próprias dificuldades, com as enfermidades, por exemplo. Quando a gente recebe um diagnóstico, né, de uma enfermidade cruel, difícil, que não tem cura do ponto de vista material, médico, né? Às vezes é muito difícil a gente lidar com isso, mas com o tempo a gente vai aceitando, vai trabalhando intimamente para buscar forças para lidar com aquela experiência, né? E de repente a gente encontra pessoas que estão em situações mais difíceis do que a nossa, né? Quando a gente sepulta um ente querido, eu me lembro como se fosse hoje, né? O dia que eu sepultei o meu finado marido, o Marechal. É uma dor sem tamanha ficar viúva, né? Graças a Deus eu nunca sepultei um filho, mas diz também que é uma dor incalculável. E aquela dor da despedida, ela é real. Mas com o tempo, a saudade sempre fica, né? Eu sempre lembro dele, lembro dos meus familiares que já se foram, né? Minha mãe, meu pai, alguns irmãos. Mas assim, a gente começa a lidar com essa perda de maneira diferente. Vai entendendo, né? Os desígnios de Deus, vai buscando as forças da intimidade do nosso coração e vai principalmente canalizando o amor para outras situações, para outras pessoas, que isso nos fortalece. Crise financeira. Sempre falo sobre isso, né, meus netinhos? Quem é que não tem problema com dinheiro? Às vezes o dinheiro farta mesmo, né? Mas o tempo vai aprendendo a gente lidar com ele, cortar orçamento, diminuir, comprar o que não precisa. Às vezes a gente compra o que não precisa, né? Começar a comprar o que é essencial, que realmente é necessário. E assim aqui na mensagem, gente, Fritz Shine, ele vai apresentando, né, outras circunstâncias, outros exemplos para nós entendermos o que esse ditado popular quer falar. Não há nada como um dia após o outro. Porque no final, gente, tudo passa. Nós já referimos a essa mensagem de Maria, dada a Chico Xavier. Na nossa vida tudo passa. A nossa vida é um átimo diminuto. Está aqui encarnado e às vezes a gente morre no suspiro, né? Nem pensou, morreu. Ninguém sabe a sua hora. Por mais que viva muito tempo, mas nada é comparado à eternidade, que vai assim nos dando experiências para o nosso crescimento espiritual. Mas hoje, no nosso papo de intimidade, eu queria compartilhar com vocês uma história, gente, que tá num outro livro do meu netinho. Vocês não importam de eu citar ele não, né? Que assim, tem uns livros que a gente lê muito e acaba aprendendo com eles, e a gente quer citar, né? Porque assim, história boa a gente tem que divulgar, né? Às vezes meu papo de intimidade eu fico evitando ficar falando só do meu netinho, porque senão as pessoas vão falar que eu tô puxando o saco dele, né? As meninas aqui em casa tudo fala que eu puxo. Mas assim, como ele é médium e recebe do mais alto, né, as informações, a gente tem que levar adiante, né? Tem que divulgar.
divulgo tantos outros, por que não vai divulgar também as histórias que não é dele, né? São dos espíritos. E essa história ela foi psicografada num livro que chama Casos e Causos. Tem tudo a ver com a vovó Luzia, né? Casos e Causos. Que aqui no interior a gente fala, vou te contar um caos. Vem cá que eu vou te contar um caos. Tá lá nesse livro, que é pelo espírito Irmão X, também conhecido, né, com esse pseudônimo, mas o nome dele mesmo é Humberto de Campos. E ele conta uma história que chama A Vida Ensina. Tudo a ver com ditado, né? Não há nada como um dia após o outro que vai nos ensinando. É a história de Volney. Ele assim veio aqui pro Brasil, era muito pequenininho. Ele veio com a família. Seus pais eram alemães. E eles fugiram da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Nessa época que o Brasil recebeu muita gente, né? Muita gente sofrida, que veio assim refugiada, né, da guerra, por causa das dores que estavam sendo vivenciadas lá. E assim, Volney recebeu dos seus pais uma educação muito austera. Geralmente os alemães, eles são mais assim sisudos, né? Alguns mais severos. Existem, é claro, diferenças, a gente não pode generalizar. Mas o pai do Volney, que tinha o mesmo nome dele, era assim, muito ferrenho com a cultura alemã, quis manter as tradições aqui no Brasil. E ele, assim, tinha, vou falar, um defeito, né? Não é julgamento, não, mas só pra gente poder situar. Ele tinha preconceito, porque ele achava que a sua raça, né, era uma raça pura, era uma raça digna, né? E que as outras eram de menos valia, especialmente com a raça negra. Ele tinha muita dificuldade de lidar com os negros aqui no Brasil. E vindo para um país miscigenado, né, onde a gente é tudo misturadinho, né, gente? Todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. É difícil de lidar, né? Porque, assim, lá fora na Europa tem esse costume, né, daquela raça pura, assim, no sentido de que é muito definido os traços, né? Só sei que o Volney cresceu, a família prosperou, né? Porque os alemães têm essa característica, né, de trabalhar realmente, buscar, ir atrás e conseguir, né? Eles começaram um pequeno comércio, foram desenvolvendo, transformando numa grande empresa. E o senhor Volney, o pai, desencarnou. Quando chegou no mundo espiritual, gente, situação muito difícil, né? Com essa questão do preconceito e outras experiências mais. Mas o filho continuou a proposta do trabalho, continuou seguindo as tradições da família. Ele casou-se com Georgette, espírita, gente. Ela casou com ele, deu a ele 2 filhos. Trouxe assim uma certa harmonia para dentro do lar. Ela sempre fazendo o culto. Chamava ele para poder fazer o culto, participar das reuniões. Ele não queria, meio avesso à religião. Ele falava assim com ela, brincava, né? Falando assim, você fica chamando os outros de irmão. Eu não tenho irmão, sou filho único, quer ser irmão de ninguém. Ele era muito ferrenho, né? E ele herdando essa educação que teve do pai, ele tinha muita resistência com a raça negra. Tanto é que na sua empresa ele não tinha um funcionário negro, era tudo branquinho. E a esposa, quando ela começou a conviver com ele mais de perto, sabendo dessas dificuldades, ela conversava muito com ele, mas não adiantava. Ela queria falar com ele que o caráter de uma pessoa não está na cor da sua pele, de jeito nenhum, não está no sexo, nada. O caráter de uma pessoa é a intimidade do coração de cada um. Mas ele, assim, ficava meio renitente. E ela foi trabalhar com ele na empresa, e ela era formada nessa área administrativa, foi trabalhar no RH, nos recursos humanos, e surgiu uma vaga para o almoxarifado, era cargo de gerência, e ela começou a fazer entrevistas, e o seu intuito era colocar uma pessoa negra na empresa, justamente para que Volney pudesse aprender a lidar com aquela experiência. E ela foi fazendo então as entrevistas e realmente a vida vai direcionando, né? Deu a ela a oportunidade de uma mulher negra chamada Elisena
para trabalhar ali na empresa. Ela iria trabalhar no almoxarifado, na gerência. Quando o Voney soube, vocês não vão acreditar, ele brigou demais, né? Não queria aceitar de jeito nenhum. Mas a esposa, com seu jeitinho, né? Toda mulher sabe envolver o marido e tudo, com muito carinho. Ela foi falando com ele, vamos dar uma oportunidade, vamos ver como é que é. E ele acabou cedendo. E Elisena, gente, foi uma funcionária exemplar. Vocês precisam de ver. Ela dava, assim, exemplo para todos, né? De pontualidade, de poder realmente cumprir com seus deveres, com seus objetivos. E fez a empresa realmente prosperar dentro da função que ela possuía. E os anos foram passando. Mas o Voney, assim, encontrava com ela no corredor, não cumprimentava de jeito nenhum, gente, virava o rosto, sabe? Não dava muita trela, não. Mas, assim, tava ali dentro da empresa, ele tava vendo, né, o quanto ela tava trabalhando, mas nunca elogiou ela. Só sei que os anos, muitos anos passaram, e agora o Voney tá com 60 anos de idade, e começou a apresentar algumas problemáticas físicas, né, orgânicas, procurou os médicos para poder saber, e para surpresa da família muito rica, né, eles descobriram que o Voney precisava de um transplante de coração. Ele estava com problemas cardiovasculares. Naquela época, assim, não tinha essas filas de hoje imensa de transplante, né? Ele entrou para a fila de transplante, precisava com urgência, o médico falou. Às vezes ele sentia aquelas pontadas no coração, né? Tipo princípio de infarto. Tomava os medicamentos para controlar. A esposa, muito dedicada, né, Georgette, sempre atenta a tudo e tal. Só sei, gente, depois de alguns meses, né, ele com essa problemática toda, os diretores lá da empresa chamaram ele para uma reunião. Ele já achou estranho, né, não era dia de reunião. Quando chegou na reunião, gente, a bomba. Falaram com ele que eles detectaram um problema no almoxarifado. Eles foram fazer a contagem, né, dos produtos da empresa, fazer o levantamento, que eles têm que fazer no final, inventário mesmo, né, que fala. Foi contar tudinho. E tava tendo, assim, uma diferença assombrosa. Ou seja, o físico não batia com o estoque que se encontrava no computador, né? E ele, gente, ficou possesso, né? E teve raiva. Ele, assim, bradou em alta voz. Eu falei que não era para contratar aquela mulher. Eu sabia que ia dar problema mais cedo ou mais tarde. Mas brigou tanto, gente, mas tanto. O diretor tudo caladinho, né, escutando ele. E mandou chamar a funcionária lá na sala de reunião. Na frente de todo mundo, tava nem aí, né? Chamou a Elisena lá. Mas ele, gente, não vou nem, assim, me atrever, né, usar as palavras. Porque, assim, menosprezou ela, acabou com ela, sabe? E falou assim, R-U-A, rua, é lá que é seu lugar. Ela quis conversar, falar, você não tem direito a nada, você não tem direito a falar. E olha lá que eu te mando embora por justa causa. Saia da minha empresa agora. E o coração do Voney, gente, quase saiu pela boca, né? Que tava com raiva mesmo, né? Georgette tava no na empresa, mas estava lá nos afazeres dela, nem sabia o que estava acontecendo. E a Elisena, gente, ela não teve a oportunidade de falar uma palavra. Ela saiu dali, mas em pranto, tremendo, né? Porque ela não tava esperando uma coisa dessa, ser dispensada desse jeito. E ela saiu pelas ruas da cidade, chorando. Mas ela não tinha norteio, ela não tinha pra onde ir, né? Nunca jamais imaginava que ia viver uma coisa dessas. Só sei, meus netinhos, que o Voney começou a ter um ataque cardíaco, começou a tremer, e o povo começou a ficar preocupado. O diretor foi chamar a Georgette, ela foi buscar o remédio dele, mas não estava adiantando. Teve que chamar uma ambulância, gente. A ambulância demora para chegar, vocês já viram, né? Quando a ambulância chegou, levou o Voney. Ele estava assim praticamente desacordado dentro da ambulância, sabe? A Georgette foi no carro dela, porque os outros diretores queriam ir para acompanhar.
Ela não foi na ambulância, não. Só sei que a ambulância disparada pela sua, que a sirene é aberta. Barulho de sirene dá uma coisa, né, gente, né? Quando você escuta, você já fica assim, com atenção. E enquanto essa ambulância ia para o hospital, né, de renome lá da cidade, que eles tinham condição financeira para isso, no caminho, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Um desastre. Eu nem gosto de imaginar, né, isso que aconteceu. Essa ambulância já atropelou uma pessoa que estava atravessando a rua. Atropelou, era uma moça. Eles pegaram essa moça, colocaram dentro da ambulância e levaram junto, né, com o Vônei pro hospital. Quando chegou lá, eles foram examinar. Ela tinha tido uma morte encefálica, gente, com a batida. Ela deve ter batido a cabeça em algum lugar, né? E quando foram ver, gente, quem que era? Quem que era? Você já sabe? Já sabe? É ela mesmo, a Elisena, foi atropelada pela ambulância que estava o Vônei. Foi aquela confusão toda. Quando constataram que ela tinha tido morte encefálica, mas que o coração estava bem, eles notaram que o Vônei precisava de um transplante com urgência, senão ele iria morrer. A situação dele foi complicando. Então a esposa Georgette, lá agora no hospital, né, pediu ao hospital para tomar providências, que ela conhecia a moça que trabalhava na empresa e tal, pediu para ligar para os familiares dela, para o marido dela, da Elisena. Gente, essa parte fiquei até comovida. Quando eles ligaram para o marido da Elisena, sabe o que ela falou? Sabe o que ela falou no telefone? Ele falou assim, olha, a minha esposa Elisena sempre quis fazer o bem. Ela tem uma profunda gratidão pelo senhor Vônei. Ela sempre falava dele comigo, que era um patrão bom, um patrão que deu oportunidade para ela trabalhar, um patrão que sempre pagava em dia o salário, sempre elogiando. E se a dor do meu coração é de sepultar minha esposa, a alegria vai ser dela poder dar vida a uma outra pessoa que ajudou tanto a nossa família. Olha que lição, gente. Só sei que então fez a cirurgia. Fez a cirurgia, foi um sucesso, né? Embora tenha os trâmites legais, né? Diz que não pode ficar sabendo o coração de quem que veio e tal. Mas assim, nessa história, o Vônei ficou sabendo que a doadora era Elisena, gente. Quando ele soube, as lágrimas vieram nos seus olhos, né? O que é o aprendizado? O que é o tempo para poder ensinar a gente? Quantos anos, quantas décadas precisou para ele poder aprender? E ele teve, assim, uma excelente adaptação com o novo coração. Meses depois ele retornou para a empresa. E quando ele voltou para a empresa, gente, o desfecho da história, vocês vão acreditar. Descobriram os diretores da empresa que era um problema no computador. Pode, gente? Problema no computador. A diferença estrondosa da diferença do estoque. E aí o Vônei, então, pôde meditar sobre a sua vida. Ah, meus netinhos, nada há como um dia após o outro para poder nos ensinar, né? O Evangelho de Jesus nos fala sobre isso, nos ensina, né, que a cada dia basta o seu mal e nós vamos aprendendo com a vida, não é, meus netinhos? Vamos aprendendo com o tempo, não é? Falei demais, mas a história é bonita demais, não é? Valeu a pena, não valeu? Espero que vocês tenham gostado. Bom, vou ficar aqui ainda olhando um pouquinho essa maravilha da natureza. Pena que vocês não conseguem ver, né? Tá ao contrário, né? A câmera. Mas eu vou gravar, viu? Eu vou gravar ainda aqui pra vocês verem que belezura que aqui é o sítio. Vou gravar pra vocês verem, tá bom? Então até domingo que vem, se Deus quiser. Fica tudo com Deus. Bom domingo, meus netinhos. O tempo. Não há nada como um dia após o outro. O tempo é o melhor remédio para curar as feridas da alma.
Não há nada como um dia após o outro para diminuir as dores, amainar os sofrimentos, aplacar as aflições. O ser humano é gregário e, vivendo em sociedade, é natural que surjam os desafios. Todas as vezes que se vê um amigo, um parente, um amor, um filho ou mesmo um desconhecido que esteja passando por algum tipo de sofrimento, acredita-se intimamente que o momento irá passar e realmente passa. Ao se deparar com sofrimento alheio, a vontade é de querer ajudar. Quando há uma ligação maior, o desejo é retirar aquela dor de quem chora baixinho à nossa frente. É muito duro esperar o tempo passar, mas é ele que ensina, acalma, cura e ilumina. Apesar da pressa, é preciso um dia após o outro para diluir a própria dor. Vive-se a solidão. O indivíduo sente-se sozinho no meio de muitos. Porém, quando se descobre o valor da caridade, aquela sensação de isolamento é diluída e, com o tempo, a criatura humana estará mais envolvida com os que estão à sua volta. Enfrenta-se a enfermidade cruel. O indivíduo descobre a doença incurável ou de difícil tratamento. Sente-se morto para a vida, mas encontra pessoas em piores situações e o tempo faz meditar. Sepulta-se o ente querido. As lágrimas aljofram os olhos pela dor inenarrável. Parece que não será possível viver sem a presença do grande amor que se foi, e com o passar do tempo, as saudades permanecem, mas o luto diminui. As crises financeiras passam. As dificuldades econômicas relativas ao pagamento das contas ou à compra do necessário para a sobrevivência obrigam, com o passar do tempo, ao ajuste orçamentário, a fim de que se aprenda a viver com aquilo que se tem, compreendendo as situações que a vida ora apresenta. Apresentam-se discórdias familiares conjugais que não se entendem, filhos que trazem graves problemas aos pais, mas com diálogo, com respeito à individualidade de cada um, dia após dia, aguardando o tempo do cair em si, transformam-se atitudes e se estreitam os elos familiares. Certa ocasião, em que Chico Xavier, o médium mineiro, passava por grandes percalços, o seu benfeitor espiritual Emmanuel trouxe-lhe uma mensagem grandiosa de Maria, a Mãe Santíssima. Tudo passa. Na vida tudo passa. O que permanece são as conquistas interiores que são levadas para a eternidade. Por mais difíceis que pareçam as pessoas, as dificuldades, as aflições, as enfermidades, os problemas financeiros ou familiares, não há nada como um dia após o outro. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos